Hora do nosso quadro de saúde no Jornal do Rio, com a Mariana Procópio, que hoje fala sobre medicamentos para o tratamento do coronavírus. Confira. Oi, gente, nós vamos falar hoje sobre os novos tratamentos para a Covid. Isso porque a Anvisa aprovou há cerca de uma semana para uso emergencial duas novas drogas, dois novos medicamentos para pacientes com sintomas iniciais da doença. Mas como é que será que eles funcionam? Será que eles já estão sendo aplicados nos hospitais públicos, particulares? Quem vai responder a essas e outras dúvidas é o médico Dr. Antonino Eduardo, a quem eu já agradeço. E já repasso a pergunta, doutor Antonino, como funcionam esses medicamentos? Na verdade, são duas drogas, né, que são utilizadas em conjunto, né, que são anticorpos monoclonais. O que são anticorpos monoclonais? São aqueles que são produzidos através de um único clone. Tá? É uma novidade, realmente, foi aprovada pela Anvisa, já foi aprovada nos Estados Unidos, também já foi aprovada na Europa. Tá? Entretanto, são medicamentos que são utilizados com alguma limitação, principalmente com relação à fase da doença. Não adianta eu usar esse medicamento num paciente que já depende de oxigênio. Então, eu tenho um paciente internado aqui no hospital, por exemplo, e esse paciente depende de oxigênio, essas drogas não têm qualquer valor. Entretanto, ele tem que ser utilizado em nível hospitalar. E qual que é a eficácia desses medicamentos? Eles impedem realmente o agravamento da doença? É realmente uma grande esperança, porque o que faz essas drogas? O vírus necessita de penetrar na célula, de invadir a célula para poder passar o material genético dele, o RNA dele para dentro dessas células. O que essas drogas fazem? Elas impedem que o vírus acesse a célula. Consequentemente, ele limita a ação viral. E, doutor Antonino, quando utilizar esse medicamento de forma prática? Quanto tempo depois dos sintomas iniciais? É na fase da replicação viral. Tá? No momento em que o vírus está replicando, no momento que ele está invadindo as células, passando o material genético dele para essas células, fazendo com que essas células trabalhem em prol do vírus. E qual que é a forma de administração desse medicamento? Você falou que ele não é vendido em farmácia, é só nos hospitais, né? A administração venosa é feito através de um catéter venoso, né? A administração dura em torno de 30 minutos a 1 hora, mas necessita ser feita em ambiente hospitalar, ou numa clínica, em nível de hospital dia. Aí, muitas vezes, as pessoas fazem alguma confusão. Aí falam assim, nossa, esse remédio não pode ser utilizado em quem está dependente de oxigênio, mas só pode ser utilizado em hospital. Então, assim, quem vai para o hospital normalmente está precisando de oxigênio. Mas não é esse o caso. Tá? Eu diagnostico um indivíduo. Olha, você está no terceiro dia, tem sintomas leves, para impedir que esses sintomas possam, porventura, se tornar mais graves, levando à necessidade de oxigênio, eu faço essas drogas. Elas têm uma grande efetividade e, mais que isso, têm pouquíssimos efeitos colaterais. Bom, esses medicamentos foram aprovados há cerca de uma semana, mas o senhor acredita, com base na sua experiência, que ele vai ser, de fato, aplicado na rede pública e também na rede particular? Esses medicamentos, por exemplo, são drogas caras? É uma arma a mais, mas bastante limitada. Limitada, primeiro, pela questão do custo. São $3.000 cada uma das drogas. Então, aí um custo de $6.000, né? Enfim, para você compor esse custo, vai ser um custo que não vai estar ao alcance de todo mundo. Eu não acredito, inclusive, a rede particular e de convênio pode ser que consiga, mas teremos ainda uma jornada para que esses medicamentos entrem no rol dos medicamentos que são pagos pelos convênios. Os resultados são realmente muito, muito animadores. Mas nós temos esses limitadores que são tempo, custo e o próprio acesso a essa medicação, que nesse momento nós não temos. Bom, uma vez que esses medicamentos só devem começar a ser aplicados a médio, a longo prazo, eu queria que o senhor reforçasse qual a orientação hoje para aquela pessoa que começa a se sentir mal, que fica desconfiada, que pode estar com algum sintoma da Covid. O que fazer, doutor Antonino? É importante lembrar que nós passamos por um momento muito, muito difícil. Mais uma vez, a gente lembra a questão. Duas coisas. Primeiro, esses medicamentos não substituem a vacina. Segurança teremos quando tivermos uma boa parte da população vacinada. Nós estamos vendo que isso aí anda claudicando de maneira
é bem ruim para a população, né? A outra coisa é manter aquele tripé que eu sempre falo: higiene pessoal, tá? Proteção individual através da máscara e distanciamento social. Por quê? Para impedir que muitas pessoas adoeçam ao mesmo tempo. Não só porque faltam vagas nos hospitais, tá? Mas porque faltam medicamentos. Hoje, nós temos uma grande dificuldade com alguns medicamentos que você usa no processo de intubação orotraqueal. Isso implica também em outras situações. Uma pessoa pode não ter Covid, por exemplo, mas pode ter uma apendicite. Ela vai ter que ser entubada para a cirurgia. Às vezes eu não vou ter esse medicamento. É o momento de cada vez ter mais cuidado, tá? Sabendo que nós temos um inimigo que quer nos matar. O nome dele é Covid-19. Então, se a gente facilitar para ele, ele vai nos matar mesmo, tá? O serviço de saúde não consegue suportar tudo isso, né? Não consegue suportar dezenas de pessoas internadas, faltando leitos, faltando medicamentos, faltando equipamentos, né? Todo dia a gente tem que pegar para arrumar ventiladores, porque às vezes você não dá conta. Eu tenho uma área aqui que eu tenho 10 leitos, 9 estão em ventilação mecânica. Então, é muito complexo, né? Essa situação, além de complexa, ela é uma situação que pode atingir qualquer um de nós, ou alguém que nos ama, ou até mesmo uma pessoa desconhecida. Então, mais uma vez, a prevenção, a proteção é um ato de empatia, um ato de respeitar o outro, respeitar o ser humano. Obrigada, doutor Antonino Eduardo, pela entrevista e obrigada a vocês. Lembrando, gente, que essa entrevista vai ficar salva na página do Band Rio, lá no YouTube, para quem quiser compartilhar. Afinal, informação é prevenção também. Semana que vem estaremos de volta com mais uma entrevista importante, sempre sobre saúde, sempre comigo, Mariana Procópio. Tchau, gente!